enquanto nós vamos ficar aqui, irmãos, para nós fazermos uma reflexão na palavra do Senhor. Vamos ouvir a palavra do Senhor, ver o que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Com certeza, quando a palavra do Senhor é exposta fielmente, Ele fala nos nossos corações por meio da palavra dEle. E nós, meus queridos, estamos expondo as 7 cartas do Apocalipse, e nós estamos aprendendo, né, com os erros, com os acertos daquelas igrejas, né, há mais de 2000 anos atrás, e hoje nós estamos na 4ª igreja, na igreja de Tiatira. Ela está registrada em Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 19. Nós vamos fazer essa leitura e vamos ver um pouquinho sobre essa cidade, com esse nome um tanto diferente, né? Tiatira, e também a igreja que se localizava ali, não é? Para depois nós extrairmos algumas coisas preciosas para a nossa vida, para a nossa igreja também, porque a palavra do Senhor é viva e ela caminha na história, e ela hoje é bem real nas nossas vidas, na nossa igreja, e nós podemos sim aprender com a palavra de Deus para sermos felizes. Apocalipse capítulo 2, versículos 18 a 19, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra, queremos nesse momento fazer uma meditação, uma reflexão, Senhor, e extrair algumas verdades para nós, para a nossa vida. O Senhor nos capacite agora, nos use para que possamos interpretar, ó Pai, da forma mais fiel possível a Tua palavra, para que possamos obedecer a Tua palavra da forma que ela foi registrada, e ela não quer expressar duas verdades, mas ela expressa uma única verdade, que é de fato a verdade. Mas para nós entendermos, para nós absorvermos, para nós expormos, nós necessitamos da orientação do Teu Santo Espírito. E Ele pode sim nos capacitar, e Ele nos capacita, porque Ele tem todo o poder. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Amados irmãos, imagine na sua cabeça uma igreja que tem amor, uma igreja que ama, uma igreja que tem fé, uma igreja que tem trabalho, que trabalha esforçada e que tem perseverança. Mas que, todavia, essa igreja tolera o ensino de heresia. Ela tolera uma pessoa que ensina heresia e induz a igreja a cometer pecados graves. Essa igreja é tudo, é a igreja que tem amor, que tem fé, que trabalha, que tem perseverança, mas ela tolera alguém que ensina heresias e induz a igreja a cometer pecados graves.
Essa é a igreja de Tiatira. E é sobre isso que nós estaremos analisando uma igreja que quase que perfeita, né? Ela recebe tantos louvores, tantos elogios do Senhor. Você tem amor, você tem fé, você tem perseverança, você trabalha muito, mas eu tenho um negócio contra ti. E aí ele vai falar, vai explicar o que nós vamos entender aqui. Mas primeiro nós vamos ver um pouquinho sobre essa cidade, não é? A quarta cidade das que nós estamos vendo, das 7 cidades onde estão localizadas as 7 igrejas do Apocalipse. Irmãos, Tiatira era a cidade menor. Geralmente essas cidades eram cidades grandes, porque o apóstolo Paulo, na sua estratégia, ele gostava de ir nas capitais, nos lugares grandes, implantar a igreja ali, para que as cidades pequenas também viessem, recebessem. Então, geralmente, as cidades eram grandes, mas essa cidade de Tiatira, ela era pequena. Mas ela era muito importante, essa cidade, porque era interessante que essa cidade ela tinha muitos grêmios, sindicatos, não é? Porque ela era uma cidade que tinha muitas indústrias, ela tinha muito comércio, vários tipos de comércio, várias indústrias de lã, de couro, de linho, de bronze, de tintureiros, de alfaiates, era todo tipo de fabricazinhas e de comércio. Inclusive, lembra de Lídia de Tiatira, quando Paulo estava pregando em Filipe, ela se converteu, ela estava lá comercializando os seus tecidos. Essa Lídia morava em Tiatira. Muitos dizem que a igreja foi fundada por Lídia, porque ela passou por uma verdadeira conversão, lembra? Todos estavam ali e Paulo estava pregando e ela recebeu mesmo ela e levou para a casa dela e toda a família dela se converteu, só que ela morava em Tiatira e ela era de fato, ela pertencia ao comércio lá, porque todo mundo lá, basicamente todo mundo, quando não trabalhava nas fábricas, eles trabalhavam no comércio. É interessante que esses grêmios, cada grêmio tinha um patrono, uma divindade protetora desses grêmios. Então, eles reuniam os grêmios ali, os sindicatos, para conversar, para tratar das questões daquele grupo, não é, de comércio ou de fábrica, e eles levavam comida, alimento dedicado a essa deidade, a esse patrono, e logo após eles tratarem dos negócios, eles faziam, né, iam comer, iam festejar. Aquela comida era sacrificada aos ídolos e logo depois da comida eram os bacanais, né, todo tipo de prostituição e tudo mais. Então era assim, todos eles faziam a mesma coisa, todos esses grêmios reuniam nos determinados dias agendados e eles tratavam das reuniões, dos negócios deles logo após um banquete com alimentos dedicados a essas divindades, esses patronos, e logo após essas festas. E olha a situação dos crentes. A igreja ali, a tribulação. Porque para eles trabalharem, comercializar, eles tinham que pertencer a esses sindicatos. Se eles não pertencessem, eles eram juntos, os grêmios. E eles tinham que participar, e como é que eles iam sair no meio da festa? Depois eles iam ser ridicularizados e eles não fariam parte, eles não permitiriam que eles fizessem essa desfeita, não é? No momento da confraternização, eles não participassem, eles expulsavam eles dos grêmios. É aí que surge uma falsa profetisa, não é? Que nós vimos aqui, que é chamada de Jezabel, e nós vamos saber por que Jesus a chamou de Jezabel, reportando lá Jezabel do Velho Testamento, não é? Porque ela tinha solução para o problema. Ela tinha solução para o problema. A igreja permitiu que ela ensinasse na igreja, ela se autoproclamou profetisa, e ela ensinava, e ela dizia para o pessoal o seguinte: eu tenho a solução, vocês não precisam ter problema algum, não precisa sofrer perseguição, não precisa ter problema no comércio, vocês vão, participa da reunião, depois vocês comem tranquilo, participa dos bacanais, das coisas, depois vocês voltam, não tem problema algum isso aí. Isso é benefício, depois vocês vêm, louvam a Deus tranquilamente, e também assim vocês não vão sofrer nenhuma retaliação, o comércio de vocês vai estar normal,
E não tem problema algum. Deus não vai se importar com isso, pelo contrário, isso é muito bom, porque vocês, para combater mesmo Satanás, vocês têm que conhecer as verdades profundas dele. Você tem que experimentar os pecados, as coisas ali, e não tem problema algum. Então, essa era o que estava, isso era o que estava acontecendo, não é? Naquela pequena cidade, naquela pequena igreja, a tribulação que os crentes estavam passando. E agora essa igreja que eu estou dizendo para vocês, com a igreja que recebe tantos elogios, o Senhor diz que tem essa bronca contra ela. Ali essa falsa profetisa, eles permitem que ela ensine, o problema é da tolerância, e ela já tinha arrebanhado um grupo ali de fiéis, ou seja, um grupo já estava junto e o outro estava concordando, permitindo. Então aí o Senhor, você viu na leitura lá que nós vamos discorrer, que o Senhor está dizendo, eu vou esperar um pouco, depois eu vou disciplinar e depois eu vou matar os filhos dessa falsa profetisa que prostitui com ela. A prostituição aqui não é simplesmente de relação sexual, mas a prostituição é exatamente as heresias, as falsas doutrinas também. Então, o Senhor diz que vai matar, né, no último juízo. Então, irmãos, depois de falar um pouquinho sobre isso, vamos lá então. Eu quero razoar com você um pouco esse texto com o tema seguinte: a igreja em Tiatira, amor e fé em conflito com a tolerância ao pecado. Amor e fé em conflito com a tolerância ao pecado. Mas isso é uma carta, não é como nós estamos vendo aqui. Uma carta, primeiro tem o destinatário. Ele começa dizendo ao anjo da igreja de Tiatira, ou seja, ao pastor da igreja de Tiatira: João, você vai escrever agora a 4ª carta e você vai enviar para o pastor da igreja de Tiatira, para a igreja de Tiatira, mas ele é o pastor, ele é o representante, então você vai levar essa igreja. E aí vem o remetente. Quem é o remetente? Ele disse: João, você diga que quem está escrevendo aqui é o Filho de Deus. Quem está escrevendo essa carta é o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo. Ou seja, aqueles olhos que penetram, que vê tudo, vê o âmago da alma. Então ele está vendo aquelas coisas boas com seus olhos penetrantes, os seus olhos de fogo. Ele está vendo todas as obras daquela igreja, as boas, mas também estão vendo as ruins. Está vendo o que está acontecendo com aquela Jezabel ali, não é? Que está arrebanhando, que se autoproclamou profeta, está arrebanhando o povo e induzindo eles ao adultério, ao pecado, dizendo que eles podem muito bem não ter problema algum, né, participando dessas coisas. Então, o olho de fogo, é por isso que ele se apresenta primeiro como filho de Deus. Aquelas divindades ali se representavam como filhos de Deus, dos deuses deles, ele dizendo: aqui é realmente o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, que vê tudo. E ele diz que tem os pés semelhantes ao bronze polido, os pés semelhantes aos aqueles pés, aquelas pernas de ferro, não é, imensas, significa juízo. Vou pisar com os meus pés de bronze aqueles que agem dessa maneira, que agem dessa forma. Então esse é o cabeçalho da carta, quando ele está apresentando, não é, o remetente e o destinatário. E se a gente continuar lendo, irmão, nós vamos ver que os olhos de fogo vê as obras daquela igreja, de fato vê as obras daquela igreja. E no versículo 19, ele vai relatar as obras maravilhosas daquela igreja. Que igreja que tem obras, que tem feitos grandiosos e maravilhosos. Observa o verso 19 para vocês verem. Ele vai dizer: aquela igreja tinha várias coisas boas. Primeiro, era uma igreja que amava. Ele disse: eu conheço o teu amor. O verso 19, eu conheço o teu amor. A palavra amor aqui é ágape, exatamente o amor ágape, aquele amor verdadeiro. Então aquela igreja amava os irmãos de igual forma, sem exceção, sem seletismo, sem amar um mais do que o outro. Isso significa que ela amava a Deus, porque não há possibilidade de amar os irmãos com amor ágape sem amar a Deus.
E não tem como amar a Deus se não amar os irmãos. É como João disse, se eu digo que amo a Deus e não amo meus irmãos, eu sou mentiroso, porque como é que eu vou amar se eu não amo aqueles que eu vejo, como é que eu vou amar aquele que eu não vejo? Então, essa igreja tinha essa qualidade. No meio da dificuldade, eles estavam juntos em amor, era muita luta que eles passavam, perseguição do lado dos judeus, dos próprios patrícios, perseguição do lado dos romanos, e agora perseguição dentro da igreja, com um grupo que se levantou com essa falsa profetisa. Então, mas eles uniam em amor, porque nessa igreja, obviamente, havia um grupo fiel, não é, ao Senhor ali, não é todo mundo que foi, não é, cooptado pela aquela mulher. Então, era uma igreja que amava. Nós aprendemos, a primeira lição que nós aprendemos com essa igreja é que era uma igreja que amava. Não seletivamente, mas amava, sempre estavam juntos, era um grupo, era corpo de Cristo. E ele elogia isso, ele louva. Jesus disse, eu vejo com meus olhos de fogo, eu vejo o amor que vocês têm. E era uma igreja, em segundo lugar, que possuía fé. Olha o que ele está dizendo no verso 19. Eu conheço a tua fé. Eu conheço a tua fé. A fé que eles tinham aqui, irmãos, em primeiro lugar, era fé no Senhor Jesus. Era fé no Senhor Jesus, no poder de Jesus, que Jesus era capaz de fazer, que era real, fé na palavra de Deus, mas era mais do que isso. Tinha que ser mais do que isso. Essa fé até os demônios têm. A Bíblia fala que o diabo tem uma fé que estremece. Fé aqui é mais do que isso. Fé é fidelidade no Senhor. Eles eram fiéis para com Deus e uns para com os outros. Havia fidelidade, havia transparência entre eles, havia companheirismo. Eles confiavam um no outro e podiam confiar, porque existia o amor. E quando existe amor realmente numa igreja, entre os irmãos, nós podemos confiar. Primeiro confiar no Senhor, mas confiar uns nos outros. Porque o irmão quer o meu melhor, quer a minha edificação. Ele quer me ver bem. Ele quer ver o meu crescimento. Então, eu confio nele. Isso que está dizendo nesse texto. Vocês têm fé, vocês têm fidelidade. Primeiro, fidelidade a mim. Vocês confiam em mim, mas vocês acreditam uns nos outros, nessa luta de vocês, nessa tribulação que vocês passam, nessa perseguição terrível. A igreja tinha empobrecido bastante, porque eles eram fiéis. Se eles eram fiéis, eles não iam participar dessas coisas, dos seus sindicatos. E se eles não participassem, eles não iam vender, eles seriam expulsos das empresas. E eles eram unidos ali, um ajudando o outro naquela dificuldade. E eles eram fiéis, eles tinham fé e o Senhor louva eles, não é, por causa da sua fidelidade. Em terceiro lugar, era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja esforçada, dedicada em todas as áreas. Diz lá, eu conheço o teu serviço, ainda no verso 19. A palavra serviço aqui é exatamente diaconia. E a palavra diaconia significa chamado para servir com humildade e amor. É o chamado para servir. Então, eles eram diáconos, todos eram diáconos. Numa reunião que nós tivemos recentemente, lá na igreja do Paranoá, eu participei de uma comissão do presbitério para a eleição de presbíteros e diáconos. E eu estava falando para o diácono, para o candidato a diácono lá, dizendo, olha, o seu trabalho é muito lindo. Esse trabalho seu de servir em qualquer coisa na igreja, só que esse serviço é para todos nós. Todos nós somos diáconos, nós somos servos. Nós somos servos daquele que disse, olha, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha própria vida. Após lavar os pés dos discípulos, ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha própria vida para muitos. Então, na igreja é assim. Na igreja não existe porque tem um cargo, não pode fazer uma coisa mais humilde. Enfim, todos nós somos servos, somos diáconos. A beleza do diácono é que o Senhor o escolheu, falou, você vai me servir, capacita ele separa ele para fazer aquele serviço específico. Mas todos nós somos diáconos, e aquela igreja, todo mundo ali era diáconos. Todo mundo servia o Senhor, trabalhava voluntariamente e trabalhava nos ministérios. Tudo que a igreja demandava, eles trabalhavam. Como é importante e necessário que todos trabalhem na igreja unidos,
sem importar que trabalho seja. A igreja precisa de tantos trabalhos, tantas coisas para ela se movimentar, ela vai crescendo e a demanda de trabalhos vai crescendo, não é? E é tão ruim quando a gente vê a igreja crescendo e poucos trabalhando e outros não se importam, não percebe, não interessa, não se dispõe para trabalhar na obra do Senhor, não está ali sempre junto, trabalhando, dizendo o que posso fazer, em que posso ser útil ali, servindo. Mas Jesus, com os seus olhos de fogo, ele elogia aquela igreja, porque diz que ela trabalha bastante. Eu conheço o teu serviço, o teu trabalho, o teu esforço, a tua dedicação. Está todo mundo sempre juntos, prontos para desenvolver os trabalhos na obra do Senhor. E era uma igreja, queridos, que perseverava. Você pode olhar o verso 19 que diz: eu conheço também a tua perseverança. Perseverança é permanecer firme diante das dificuldades e lutas, resistindo ao desânimo. Qualquer dificuldade, qualquer luta que ela tivesse, ela permanecia firme, porque muito dá vontade de desanima. Isso é falta de perseverança, de persistir ali, não é, na dificuldade, porque muitas pessoas, quando tudo está bem, não é, então ele jamais vai desanimar, ele jamais vai deixar de frequentar os trabalhos da igreja, estar junto, porque está tudo bem, está tudo mil maravilhas. Mas e quando vem a dificuldade, quando vem luta, quando a igreja não está passando por momentos muito bons, vamos dizer assim, aí vem aquela crise, aquela vontade de desistir, aquele desânimo, não é? Então aquela igreja não tinha esse problema, porque era uma igreja que perseverava, não é? Pouco antes a gente vendo sobre a doutrina da igreja primitiva, dizia eles perseveravam em oração, eles perseveravam juntos, unânimes, estavam sempre juntos na igreja, juntos no templo, perseveravam na oração, perseveravam na comunhão, perseveravam em tudo. Essa igreja aqui de Tiatira era como a igreja mesmo primitiva, lá de Atos, que era uma igreja que perseverava, estavam sempre juntos em todos os momentos. Nessa igreja havia progresso contínuo. É interessante que a gente está falando dessas qualidades dessa igreja, não é? Amor, perseverança, trabalho e tudo mais. Mas se você observar ainda, vai dizer assim: eu conheço as tuas obras mais numerosas que as primeiras, ou seja, havia uma progressão. Além de haver isso, não havia uma estagnação. Ela não estava ali, está tudo bem, né? Está todo mundo aqui, vamos, então tá tranquilo, vamos acomodar. Não. Cada dia ela procurava ser melhor, cada dia ela procurava amar mais, cada dia ela procurava perseverar mais, cada dia cada irmão ali procurava crescer. Então é muito interessante isso. Conheça as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras, porque havia progressão. Esse é o ponto positivo dessa igreja. Não é os pontos que nós devemos acolher para nós, trazer para nós, mas há pontos que nós devemos rejeitar. Mas é isso, a igreja do Senhor, queridos, é constituída de seres humanos, né, que tem as suas qualidades, tem as suas faltas, e quando nós estamos aprendendo com essas igrejas, o que a gente faz? A gente pega as coisas boas e procura aplicar. Então nós precisamos aplicar essas coisas, nós precisamos também amar, trabalhar, fazer exatamente aquilo que eu estou falando aqui, que nós aprendemos. Fazer também, aprender com essa igreja, que para que foi escrito isso aqui? Foi exatamente para isso, para nós lermos, reter o que é bom. E aqueles exemplos que não são bons também são didáticos, nos ensina para nós evitarmos sofrer sem necessidade. Aquele que aprende com os erros de outros, observando, ele não passa pelo mesmo sofrimento. Ele é sábio porque ele aprende. E aí então, meus irmãos, no verso 20, vem a repreensão grave. E nós vamos agora
ver de perto, no verso 20, o que está acontecendo, porque o Senhor começa esse versículo dizendo: tenho, porém, contra ti. Palavra pesada, né? Palavra séria. O Senhor vem elogiando, né? Eu conheço o teu trabalho, como você trabalha, como você persevera. De repente ele faz uma pausa e muda completamente o assunto, não é? A direção, e diz: tenho, porém, contra ti. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher Jezabel, esse nome aqui Jesus que colocou nessa mulher, por quê? Ele reporta aquela mulher, Jezabel, mulher de Acabe, o que ela fez? Ela fundiu a religião de Israel com o culto a Baal. Era uma mulher feiticeira, midianita, que Acabe casou com ela para firmar alianças, para expandir o reino. Não, uma mulher que tinha vários deuses falsos, satanista, e trouxe tudo para cá, para o reino de Israel. E a política dela era isso, era misturar, né? Eles começou a divulgar que o pessoal de Israel podia cometer adultério, idolatria, todo tipo de fornicação, de pecado, e continuar com a religião de adorando Deus verdadeiro também, ou seja, uma forma de misturar essas duas religiões. Então, Jesus percebeu que era a mesma coisa, por isso que ele falou: ela também é Jezabel, essa mulher é Jezabel. Então, tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher Jezabel, eu tenho contra ti. Então ele tem contra ti o quê? O que você tolera, você, apesar de tudo. Por que você tolera ela? Por que você permite que ela ensine na igreja? Por que você não toma uma atitude de disciplinar essa mulher, de agir? Ele diz que a si mesmo se declara profeta. Ela se autoproclamou profeta. E ele prossegue: não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Porque eu expliquei para vocês no contexto histórico, agora você entende o que o Senhor está querendo dizer aqui. O que ela faz? Não somente ensina, mas seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Exatamente isso, esse conselho. Vocês podem participar, sim, dos sindicatos, não só daquele momento administrativo, mas principalmente dos banquetes ali oferecido aos ídolos. Isso é sacrificar, coisa sacrificada aos ídolos, mas e prostituição. Não somente isso, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, essa é a bronca que aquela igreja, especificamente, então, o Senhor disse: eu tenho uma coisa contra ti, o que é? Tolerar essa mulher. E o que ela faz? É exatamente isso. Ela estava ensinando eles que não tinha problema algum. Pelo contrário, isso era muito bom, porque eles não iam sofrer nenhuma retaliação agora, podia desenvolver o seu comércio novamente, você até progredir nas empresas ali, evoluir, né, subir de cargo, e não teria, a coisa era tão light, né, tão tranquila, era só misturar, não é? Isso não mudou nada, né? Hoje a gente vê com tanta facilidade esse esforço para unificar isso, o mundo com a igreja, com as coisas de Deus, fica tão fácil. Você tem livre acesso aí à televisão, a programas, e participa e canta junto, e todo mundo está tranquilo, né? Mas seja radical para ver com a palavra de Deus, para você ver se você vai ter. A nossa igreja, por exemplo, que gosta de focar na palavra de Deus, você vê que ela não tem muita oportunidade, você não vê ela por aí, né, em muitas coisas, porque é exatamente isso, é isso que essa mulher estava pregando, que eles teriam muitos benefícios se eles fizessem isso. A proposta de Jezabel era oferecer uma nova versão do cristianismo, um cristianismo liberal, sem regra, sem proibição e sem legalismo, nada de legalismo, era uma nova versão. Esse cristianismo agora não tinha um cristianismo que não tem problema algum, você pode participar de uma coisa, pode participar de outra, e é tranquilo, e todo mundo é de Deus, em nome do amor nós podemos fazer muita coisa, tranquilo, não tem problema, é tudo a boa intenção, a intenção é boa, não é de prejudicar ninguém, não é? Então eles iam naquelas festas lá e tudo mais, e curtia e comia aquelas coisas, e não tinha problema algum. A mesma forma hoje,
também. Nós podemos participar de várias coisas do mundo e tudo mais, e não está fazendo mal para ninguém. E assim o cristianismo vai perdendo a força, a autenticidade bíblica, não é? A Bíblia diz: você tem que ser assim, você tem que agir dessa forma. O casamento é assim, o casamento é com um homem e uma mulher, não é? Enfim, vocês sabem o que eu estou dizendo, não vou prolongar sobre isso, mas essas coisas. Mas todo mundo diz: não é, isso é tranquilo, não tem problema vocês fazerem isso. Mas se Éfeso, queridos, a igreja de Éfeso, faltou amor, em Tiatira faltou a vigilância. Nós lembramos que Éfeso era também uma igreja muito boa, o pessoal trabalhava, mas faltou amor. Nessa igreja aqui tinha amor, mas não tinha vigilância. A palavra de Deus diz que nós temos que orar e vigiar. Não adianta apenas orar, não adianta apenas ir na igreja e participar dos cultos, orar, jejuar. Nós temos que vigiar. Orar e vigiar para não cair em tentação, porque a carne é fraca. Tem pessoas que oram, né, que vão na igreja, mas ele vira e mexe, ele cai. Qualquer coisinha, ele cai em pecado. Ele não vigia. Tem que vigiar também. Esse foi o mal dessa igreja. Ela não vigiou. Então, ela caiu. E aí, meus queridos, dando prosseguimento e já caminhando para a reta final, os versos 21 a 23 registram um procedimento utilizado por Cristo. O Senhor vai usar um procedimento agora, e eu quero que você preste bem atenção, porque é assim que ele faz com cada ser humano, cada crente, cada pessoa que se diz crente, ele vai usar um procedimento. É a forma como ele trata com a pessoa. Primeiro, como é que ele trata com a pessoa que peca, com o crente que peca? A primeira coisa que ele é misericórdia e paciência. Ele, na sua misericórdia, na sua paciência, ele aguarda, ele espera. Olha o verso 21, se não é assim. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Isso é a misericórdia dele, a longanimidade, a paciência. Ele está começando a tratar aqui com o pecador. É assim que ele trata. Primeiro com misericórdia e com paciência. Não havendo arrependimento, ele manda a disciplina, ainda com a dose mais forte de amor, porque ele vai disciplinar, porque é a única forma de ela voltar. Agora, a outra tentativa dele é o plano B, para que aquela pessoa volte para ele. Ele quer aquela pessoa, e se ele deixar as rédeas soltas na sua longanimidade, na sua misericórdia, vai ser pior, ela vai se achafurdar mais ainda. Então, agora ele manda a disciplina. Olha o verso 22. Eis que apróstolo de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que incita. Ou seja, vai vir a disciplina. Qual é a disciplina? É doença e tribulação. Eis que apróstolo de cama, prostrar de cama, é enfermidade, é doença. Mas aí ele diz ainda, e também tribulação. Tribulação é todo tipo de luta, né? De dificuldade. Então essa é a disciplina, é a segunda. Ele está tratando com o pecador, com aquele que pecou. Primeiro ele aguarda na sua longanimidade para que aquela pessoa se arrependa. Ele diz: eu esperei, ela não arrependeu. Eu aguardei. E aí no verso 22 ele aplica a disciplina. Eis que é próximo de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Não só ela, mas com ela adultera é aqueles seus seguidores. É aquelas pessoas que ela conseguiu angariar, que ela conseguiu para si, ela conseguiu dobrar, ela conseguiu convencer com a sua ideia de que era bom, né, participar dessas festas, esses grêmios e tudo mais. Então eles são seus filhos e adulteram com ela. E aí, meus queridos, mesmo com a disciplina, não havendo arrependimento, vem o juízo. Aí no verso 23, aí não tem mais solução, já não há mais sacrifício para essa pessoa, porque ele esperou, não resolveu, ele mandou a disciplina pesada, também não, a pessoa não quis. Aí no verso 23, olha o que está escrito: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Ou seja, essa é a punição, não só morte física, né, mas morte espiritual também.
Então, essa é a punição final. É assim que o Senhor trata com o pecador. A gente aprende aqui a sequência. E para finalizar, querido, agora a gente vai terminar lendo o final que fala sobre as recompensas. O Senhor agora vai falar das recompensas para os fiéis, para aquelas pessoas que não se deixaram levar com aquelas pessoas, com aquela mulher e com o seu grupo. Olha o verso 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Ou seja, não conheceu as doutrinas profundas de Satanás, essas doutrinas, exatamente isso. Vocês têm que conhecer, você tem que participar dessas coisas para que vocês possam se defender delas. Vocês têm que participar. Então o Senhor diz que aqueles que não participarem, outra carga ele não vai jogar sobre eles. E ele continua, não somente conservai o que tendes, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Essa autoridade sobre as nações, queridos, na nossa forma de interpretar, a palavra de Deus diz que nós vamos julgar junto com Jesus, os ímpios, a terra. Quando o Senhor Jesus vier, nós vamos sentar no trono com ele, vamos julgar junto com ele. Isso aqui que é autoridade sobre as nações. E ele prossegue, com cetros de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. E ele prossegue, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-eis ainda a estrela da manhã. Eu vou dar para vocês a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? Que recompensa é essa que ele diz? Os vencedores, aquelas pessoas que não pecarem, vou dar a estrela da manhã. Essa estrela da manhã significa pelo menos duas coisas. Jesus se identifica como a estrela da manhã. Ele diz, eu sou a estrela da manhã. Estrela da manhã, em primeiro lugar, é o próprio Jesus, ou seja, vocês vão me ter totalmente. Eu vou estar perto de vocês, suprindo todas as necessidades, enxugando dos olhos toda lágrima. Eu vou estar, vocês vão me ter plenamente. Todo o meu amor, toda a minha proteção, todo o meu carinho, eternamente vocês estarão comigo. Quando diz eu vou dar a estrela da manhã. E em segundo lugar, a estrela da manhã, queridos, é um novo dia, uma nova era, uma nova dimensão, ou seja, como o próprio Deus diz, eis que faço nova todas as coisas. Então, tudo vai acabar e vai começar uma nova vida, uma nova dimensão, a terra será restaurada, voltará a ser como o Jardim do Éden, a nova Jerusalém. Então, vai ser um novo dia, uma nova manhã. Tudo novo agora, toda dor, toda lágrima, toda tribulação, toda angústia não vai existir mais. Quando João viu aquela cidade lá, o Senhor, Nova Jerusalém, o Senhor falou que ali não vai haver mais choro, mais pranto, nem dor, não haverá mais luto, mais saudade, nada que cause desconforto, uma nova vida, um novo amanhecer. Então a estrela da manhã, em segundo lugar, significa essa nova era que nós vamos participar. Primeiro, Jesus, com toda a intensidade, porque quando ele disse, eu vou estar com você e vou enxugar dos olhos toda lágrima. E ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fazendo uma reflexão, meus queridos, sobre essa igreja, o que podemos levar para casa, o que podemos reter com isso, é que nós precisamos ser assim como essa igreja, uma igreja que ama, uma igreja que persevera, uma igreja que trabalha, mas não podemos tolerar o pecado, temos que ser uma igreja fiel. Tolerar o pecado nem nas nossas vidas, nem na igreja. Não podemos permitir que seja ensinado heresias, coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Tem que haver disciplina na igreja, por amor àqueles faltosos, abraçá-los, mas com disciplina, com amor. E a igreja precisa caminhar assim, de forma fiel ao Senhor. Não basta fazer uma parte, não é? Amar e fazer algumas coisas e deixar de fazer outra. Essa é a palavra integridade. O crente, quando fala que o crente é íntegro,
é que em tudo, não é só em algumas coisas, precisamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, o que está faltando na minha vida para te agradar, em onde eu estou pecando, está sempre confessando os nossos pecados e pedindo ao Senhor aonde é que eu estou desagradando o Senhor, porque nós temos que ser completo. Olha essa igreja aqui, essa igreja tinha tanta coisa boa, mas o Senhor diz: eu tenho uma coisa contra ti. Olha a igreja de Éfeso, ela tinha tanta coisa boa, o Senhor vai falando, fala: mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, você não está amando. Você está servindo, você está obedecendo, chegando à igreja, dizimando e está sempre aqui esforçando, mas você não está amando o seu irmão? Você está com seletividade? Você não está me amando de verdade? Você não está tendo intimidade comigo? Então não adianta. Nós temos que ser um crente completo, nós temos que realmente trabalhar nesse sentido, para que o Senhor nos permita que seja assim. Que o Senhor nos abençoe. Vamos colocar em pé, queridos, então, e vamos orar ao Senhor, agradecendo Ele por tudo e pedindo que Ele nos faça sermos fiéis a Ele, fazer as primeiras coisas que Tiatira faz e não fazer o que ela continua fazendo. Senhor, nós te agradecemos por essa reflexão, pela exposição de mais uma carta do Apocalipse da igreja de Tiatira. Essas igrejas nos ensina, nos inspira, nos desafia, Senhor, que possamos aprender, ó Deus, reter aquilo que é bom e também aquilo que não é bom, que possa ser didático para nós evitarmos e não cair nos mesmos erros que essas igrejas caíram, Senhor, e possamos aprender com a Tua palavra, porque no conteúdo, no teor dessas cartas está a Tua palavra que nos guia, que nos oriente, Pai. Abençoe essa igreja para que seja uma igreja fiel ao Senhor, que ela possa crescer, Senhor, mas crescer não apenas em números, em quantidade, mas que ela possa crescer também em qualidade. E que o Senhor abençoe, que o Senhor nos dê uma semana abençoada na presença do Senhor, que possamos estar buscando cada dia mais servir o Senhor com alegria, ó Deus, com fidelidade, com integridade. Ó Deus querido, em nome de Jesus, amém. E agora, amados, que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo da promessa esteja com todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.